Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, a Malu tem a Isa e o nosso convidado da semana, o Pedro, que gosta de fazer umas planilhas de desempenho dos participantes do MasterChef lá no Twitter. Oi Pedro, seja bem-vindo. Oi, gente, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. É, Pedro que acompanha MasterChef bastante já aqui, acompanhou um tempo, parou, depois voltou. Tá gostando dessa temporada, Pedro? Aí tá achando que ela tá entregando? Então, no início eu achei muito estranho essa temporada por não ter aqueles episódios iniciais de apresentação, né, de embate, de duelo pra gente conhecer as pessoas. Eu achei muito confuso porque foi tipo, as pessoas saíram entrando na cozinha e aí esses participantes aqui, pronto. Não dava pra ver o nível deles ainda. Tipo, entregou um puta prato logo lá nos embates e por isso que garantiu. Ou entrou só porque foi chamado depois de uma repescagem. Mas aí, depois do terceiro, quarto episódio ali, quando eles começaram a fazer uma treta e algumas pessoas que eu gosto começou a ganhar fim, eu comecei a achar bem melhor. A única coisa que eu não gostei foi a repescagem da semana passada, né, que eu achei muito cedo. Mas, né, eu vi que a temporada vai ser muito curta esse ano, então por isso que eu acho que eles fizeram a repescagem já nesse momento. Inclusive, a gente, no episódio da semana passada, a gente falou da repescagem tipo 5 minutos. O resto foi tudo outras coisas, né? Mas pra gente ver como o nível da repescagem a gente gostou tanto assim dela. Mas hoje nós comentaremos o oitavo episódio da 12ª temporada do MasterChef Brasil, que aconteceu nessa terça-feira, 16 de julho. Foi dia do top 13, que voltou a ser top 13, virar outro top 12, porque semana retrasada já foi top 12, mas agora foi pra casa, foi eliminado. E se hoje a gente tá comentando o MasterChef Brasil, é porque a gente não recebeu processo semana passada, porque o jurídico Extra Podcast não dorme, né? Porque se a gente sobreviveu ao episódio da semana passada, a gente sobreviveu a qualquer um. Mas antes de falar do episódio, eu quero agradecer a todo mundo que nos ouviu semana passada, né? Porque o podcast pegou aí, né? Pegou tops, nos charteou no Spotify, entre os episódios mais ouvidos da categoria TV. E estamos lá até hoje firmes e fortes. Então aproveita que você está nos ouvindo lá e fez a gente chartear. Além de te agradecer, dá 5 estrelas, porque isso ajuda a divulgar o episódio e o podcast bem mais longe. Então, continua ouvindo a gente, que a gente vai falar bastante dessa temporada ainda, porque ela não acabou, ela ainda tá no top 12. Vamos falar de episódio, porque na primeira prova, nós tivemos a prova classificatória, que foi uma prova em equipe. A Tereza foi a capitã da equipe amarela e por escolher seu capitão rival, que escolheu o Guilherme, que ficou com a equipe azul. E juntos eles mostraram suas equipes uma twist que, no lugar de eles escolherem as pessoas para trabalhar com elas, eles escolhiam as pessoas para rivais, que é aquela twist que o Masterchef adora criar caso, criar confusão, porque você não gosta de fulano, por isso tá mandando Beltrano. E aí já dá para editar um pouquinho pro Masterchef, porque para alguns os jurados perguntavam, né, por que escolheu para a equipe, para outros não perguntava nada, ou seja, a edição sabia direcionar muito bem o que a gente tinha que achar da escolha de cada um. Eles tiveram uma prova de serviço para apresentar culinária brasileira para alguns gringos. E aí, Pedro, o que você achou dessa prova em equipe? Porque o cast já está bem dividido, a gente sabe que algumas pessoas claramente se odeiam, pelo que a gente vê no Twitter. Gostou Hã? do que foi apresentado? Não, com certeza não. Eu achei, para começar, a Tereza muito desperdício de vaga, né, de estar ali. E isso mostrou como a repescagem foi precoce, né? Porque se tivesse sido daqui uns 3, 4 episódios que talvez gente mais interessante saia e depois voltasse, e voltasse tipo, com um fogo no olho, porque ela tipo, escolheu, ela devia ter escolhido para começar o Felipe Nene, né? Que foi quem deu o prato para ela que fez ela sair. E aí ela escolheu o Guilherme bem aleatório. Aí depois ela ficou escolhendo as pessoas da equipe para ele, que são amigas dele, que já entrosa bem e daria para ele fazer uma prova muito boa. E não é assim que se pensa, tipo, ela devia ter pensado, eu vou dar as outras pessoas que ele não pode, ela já devia ter dado a Daniela para ele logo de cara. Por mais que ela seja muito forte, talvez atrapalhasse o psicológico dele trabalhar com ela. Então eu achei ela muito desperdício de estar ali, de tudo. A única coisa que eu achei interessante é que realmente as pessoas que foram ficando por último eram as pessoas que eu acredito que sejam mais fortes em culinária brasileira. Que era, tipo, a Leonela, o Rodrigo, a Fernanda, que são pessoas que fazem mais comidas nacionais do que focam em culinária estrangeira. Mas de resto, eu achei a escolha das equipes bem assim. O Guilherme escolheu realmente, não gosto dessas pessoas aqui para trabalhar, vai pro time da Tereza, e a Tereza deu para ele de mão beijada pessoas que entrosam muito bem. A única pessoa, acho que talvez, que gerasse alguma coisa ali era o Felipe B, porque ele e o Guilherme já tinham se discordado na outra prova, mas não mudou muito assim a dinâmica, porque da equipe dele todo mundo era tranquilo com ele, como líder.
Eu gosto muito dessa twist, né, deles escolherem as equipes assim, mas eu acho que não deu certo, porque a equipe do Guilherme ficou toda com os amiguinhos, né? Então, assim, não sei. Achei que a escolha ali foi um pouco mal feita, sabe? Mas tudo bem. Eu achei interessante essa prova de trazer a brasilidade para outras pessoas, né? Para pessoas diferentes que vão apreciar, porque existe uma coisa muito assim, né, principalmente depois com a popularização do MasterChef, né, de que a gente valoriza essa questão, assim, da culinária francesa, culinária italiana, né, a culinária europeia de uma certa forma. E quando a gente traz pessoas que são estrangeiros e escolheram morar no Brasil para trabalhar, ou enfim, ou escolheram morar no Brasil, eh, a impressão que eu tenho é que essas pessoas valorizam mais a cultura do Brasil do que muita gente que vive aqui mesmo, sabe. Então eu achei interessante essa ideia de, trazer a brasilidade para pessoas que estão ali para observar isso mesmo, porque poderia ter sido uma prova que não ia ter agradado tanta gente, como foi, né, como agradou, a gente viu que o pessoal estava gostando bastante ali, né, do que foi apresentado, se fosse só para brasileiros, entendem o que eu quero dizer? Aham. Então eu achei legal, assim, essa ideia. Não teve tanto caos também, né, dessa vez, né, gente, foi mais tranquilo, né, ninguém botou fogo na cozinha, ninguém deixou de entregar prato. É uma faca de 2 gumes você escolher pessoas que se dão bem para um outro time, porque, por exemplo, pode ter aquela coisa de, todo mundo se dá bem e tem uma rixa, né, você brigar com um amigo seu, com um aliado, mas eu acho que a chance de dar errado e de render entretenimento pra gente, de botar pessoas que não se dão bem num time, é muito maior. Eu acho que faltou essa sagacidade, essa estratégia, tanto do Guilherme como da Teresa, né, tipo, não, eu sei que fulano não se dá bem com tanto, vou mandar pra tal time, sabe, assim, faltou essa acidez, né? Uhum. Faltou esse tato para eles. Porque dá pro amigo, aí, gente. Não, vocês estão ali para competir, mas a gente quer o caos, a gente quer uma tretinha. Porque nessa temporada mesmo, já teve provas muito mais caóticas, né? Você lembra aquela prova que a gente super elogiou a Tainã, que ela assumiu a liderança quando tava com o Felipe M, por exemplo? Sim, A gente quer verdade, aquilo, verdade. né? A gente quer pessoas se sobressaindo em meio ao caos. Isso é muito bom, tanto para a narrativa deles, quanto para o programa, né? E pra gente, principalmente aqui do público que tá acompanhando. Então acho que faltou só esse sangue nos olhos de tentar ferrar, e esse ferrar entre aspas, porque é um meio legal e de entretenimento de uma twist do reality show. Então acho que faltou só essa vontade de vencer e prejudicar, no bom sentido, pra gente, o rival. Eu acho que também teve uma questão que eu acho que eles facilitaram bastante de ser só 24 pratos que eles tinham que fazer, né? Eu achei que foi pouco. Pro tempo de prova e Verdade. pelo tanto de pessoas da equipe, 24 pratos eles fazem tranquilamente, tanto que por isso não teve um caos generalizado, né? Tipo, acho que se fosse, sei lá, umas 40 pessoas, 50 pessoas, talvez tivesse sido mais emocionante a prova, porque eles teriam que fazer mais pratos e se organizar de uma forma melhor. Mas como era, tipo, 24 pratos, eles só fizeram tranquilamente. Eu, assim, eu não senti um desespero de prova em equipe igual geralmente tem. É, verdade. É que eles estão sendo bonzinhos com esses participantes. Não sei se você notaram, as provas não estão tão pesadas assim. Eu acho que eles entenderam que é MasterChef amador, né? MasterChef profissional. Porém, em outros anos, eu tenho certeza que o MasterChef teria pedido entrada. Se é uma prova de serviço, entrada, prato principal e sobremesa, gente. Teria já, como o Pedro falou, não teria nem precisado aumentar o número de pessoas, porque ia aumentar o número de pratos com a entrada. Então faltou né, o programa forçar um pouquinho maior. Aí talvez aí tivesse vindo o caos, que é uma pouco bom pra gente ver nas provas, porque com 3 pratos para serem feitos, com as 6 pessoas em cada, né, uma com 6, outra com 7, né, em cada equipe, daria para as pessoas terem que se dividir mais. E nisso pode ter mais erros, pode ter mais, né, coisas acontecendo que deixe aquela movimentação melhor para uma prova da gente. Mas, né, o programa não quis pegar pesado com eles. Mas uma coisa que eu quero perguntar se os gringos que estavam lá, os dos Estados Unidos, olha lá o que eu vou dar agora, comeram só 50% dos pratos porque foram taxados. E aí? E aí, dona Band? Teve taxação de 50% dos gringos? Não teve? E aí, Band? Aguentou este lacre? Mas sabe uma coisa interessante que eu achei e que eu não vi muita gente falar? Eu falei no Twitter e trouxe para aqui também, porque aqui assim, tem aquele meme, né? Quando a gente sai do Twitter, aí esse problema ainda existe? No mundo real não, mas no podcast sim. Né, assim, mas esse problema continua existindo pra gente aqui, porque a gente faz limões com a limonada, não é só a Beyoncé que faz isso não, a gente também faz nossa lemonade aqui, e pra mim foi uma coisa que foi simples,
entre aspas, na simplicidade, foi sutil na medida certa e levantou uma pulga atrás da orelha de quem prestou atenção na fala. Como vocês viram na hora da divisão dos grupos, quando jogaram a Glória para o mesmo grupo da Daniela, a Daniela falou que estava sentindo um pouco de etarismo. Aí, se vocês ouviram o nosso episódio semana passada, quem não ouviu, corre para ouvir, porque ali é um episódio muito bom que a gente levantou vários dados e fala dos participantes. Ela foi muito sagaz e perspicaz, porque ela pegou esse comentário e plantou a semente do etarismo, que é um enredo que pode cair para ela. O povo aí pode pensar que assim, então é por isso que o pessoal não gosta dela, supostamente? É o plot do etarismo que tá aí, e cai naquilo, mais uma vez, que a gente falou semana passada. O que a gente tanto pediu que os participantes falassem, o porquê o incômodo com ela, né, falasse na edição, a Daniela fez. Ela falou uma coisa que provavelmente esteja incomodando ela. E isso vai pra edição. E agora o público entende o lado da Daniela. E aí o lado dos participantes, como é que fica? Mas eu achei muito interessante que ela usou o que a gente tanto pediu pros outros fazerem, né? De explicar um porquê, talvez uma disposição, uma suposta disposição com os participantes. Ela falando do etarismo, acho que cria muito isso, porque o MasterChef, pra quem não sabe, gente, o MasterChef tem muitos casos de etarismo. Não tô dizendo o que tá acontecendo com ela, mas a gente vê no decorrer dos anos acontecendo muito isso, até parte do público, né, com participantes mais velhos e tudo, além da questão do elitismo, que é um dos temas que mais ronda o MasterChef 10, por exemplo, do elitismo e etc. Mas eu achei que a Daniela mostrou para os participantes como é que levanta um ponto, sabe? Um ponto que não é culinário e deixa. Não sei se muita gente pegou isso ou fazer sobre isso, mas a edição mostrou. E se a edição mostrou, é porque tem um enredo guardado aí. É porque quis mostrar e porque tem alguma coisa para acontecer, né? Não no sentido disso, mas ela mostrou esse incômodo e falou. Então, para mim, ela foi muito estratégica e muito inteligente de falar isso durante a gravação. Porque a câmera pegou e foi ao ar. Gente, mas eu achei realmente ela foi muito esperta, porque ela jogar isso daí no meio dali da gravação e não no confessionário mostra tipo como ela já estava indignada naquele momento. Ela não esperou a prova acabar para depois pensar qual enredo eu vou montar. Ela já falou bem ali. E outra, ela usou também a Glória que estava do lado dela para já falar tipo assim, olha, eles não gostam das duas que são as mais velhas. E querendo ou não, do público, depois da Daniela, a Glória é a mais querida. Então, eles estão mexendo com as duas favoritas da temporada ao mesmo tempo. O que não é a primeira vez, porque eles subestimam a Glória demais em várias provas. Então, eu acho que ela fez uma jogada de mestre ali mesmo contra os participantes, porque tanto ela quanto a Glória nunca vai falar desses assuntos, porque ela parece que não se importa muito com que eles falam, subestimem ela, mas que ela quer fazer e pronto. Agora, a Daniela, ela, cada momento, para soltar frases de efeito, assim, sempre são maravilhosas. Aquela dela, tipo, eu sou uma metralhadora que funciona sob pressão, é muito reality gold. Então, eu acho que ela é muito certa. A Daniela tem um excesso de frases feitas que não caiu ainda naquele termo de nossa, de ficou cansativo, porque a edição tá sabendo muito trabalhar a edição dela dessas frases. As frases já estão vindo depois de alguma atitude, e isso acaba justificando e acaba, né, e acaba elevando o comentário dela, né? Porque às vezes a gente vê que tem participantes dessa própria temporada que soltam uma frase de efeito e a gente pergunta, por quê? Precisava? Né? A gente sabe que não precisava naquele momento. Mas o dela, a edição tá sabendo casar. Eu tô achando interessante o cuidado que a edição tá tendo com a Daniela, viu? Assim, é uma edição muito cuidadosa, a parte dela. Eu Principalmente como sou entrou como isso. um pão, quanto mais me batem, mais eu cresço. Gente, isso é coisa de advogada, porque o tanto de sinônimos que a gente tem que escrever sobre as mesmas coisas para o juiz dentro do mesmo pedido, ela já está acostumada a ter esses. Acho que ela deve ter várias frases prontas mesmo. Assim, acho que ela guarda e pensa, nesse momento aqui, ó, eu vou lacrar. Saiam de guarda-chuva porque vai chover lá. É a chuva de lacres. Tá vendo aí? Pra que like se pode ter lacre, gente? Então, ó. Mas de resultado, ele teve que a equipe azul, comandada pelo Guilherme, foi a vencedora. E aí, Isa, você entendeu este resultado? Porque essa temporada a gente tá conseguindo entender várias coisas, né? Por incrível que pareça, a gente não tá contestando muito. É, Tá bem claro pra gente algumas coisas, mas você, por algum momento, achou que ia dar amarelo, concordou com o azul venceu? achei que ia dar amarelo, mas indiscutivelmente se tinha um. Porque assim, né? Se você recebe um peixe cru, mesmo que você tenha gostado do molho da moqueca, não sei o que, você vai ter que votar no azul, sabe? A pessoa vai falar, não vou votar num peixe cru. Então, assim, eles devem ter perdido votos poucos, eu acredito, porque mostrou ali pra gente o peixe do Jacan e mais um outro ali que tava na mesa lá na hora
né, do serviço, assim. Mas eu imagino que tenha sido mais, mas nem tanto assim também. Então, tirando isso, eu acho que ficou bem pau a pau ali, sabe, a votação. Teve, acho que 5 votos de diferença, né? Vocês lembram os números? Acho que foi bem pouquinho assim mesmo. Foram 6 ou 7 votos, se eu não me engano também. Foi mesmo, foi pouco. Então, e aí assim, tem as preferências, lógico, né? E teve essa questão do peixe cru. Então, eu acho que foi a única coisa que a gente consegue entender, né? Mas eu entendi. E não que eu tenha gostado, mas eu entendi. E você, Pedro, que achou? Porque o Pedro contestou um pouco o meu comentário sobre essa prova, hein? Quero aqui, vai ter rinha agora aqui. Não, eu contestei só pra gerar likes no Twitter mesmo. Por quê? Tá vendo? Durante Nossa, Daniela do uma prova, podcast, tá vendo? Ah lá. sim, durante uma prova ia se desenrolando, eu já sabia que ia dar azul. Porque o prato principal deles, gente, me deu água na boca. Na hora que eu vi aquela carne, quiabo e purê, eu sabia que ia dar certo. E o empratamento deles estava muito, muito bom. O que eu achei que ia dar errado era a sobremesa. Porque eu achei que a sobremesa deles estava muito bagunçada. Tinha carambola, tinha farofa, tinha sorvete, aí tinha manga, aí tinha geleia. E eu fiquei tipo assim, gente, eu não tô entendendo nada dessas coisas assim, tudo jogado uma na outra. E a sobremesa do amarelo tava muito boa, né? Que era o bolinho de mandioca com cocada, né? Nossa, aquela sobremesa para mim estava parecendo assim, maravilhosa também. Mas eu sabia que ia dar o azul, porque eu fiquei assim, tanto o prato principal quanto a sobremesa foram elogiados, e o único defeito que teve foi o prato principal do amarelo. Só que eu fiquei meio assim, com o amarelo perdendo, porque era uma equipe muito composta, né, de pessoas que o Twitter e eu amamos, e a culpa foi justo de uma pessoa que é do Rodrigo, né? Foi, caiu tudo na culpa dele. Só que depois eu fiquei pensando que, tipo assim, como que o prato principal era só dois pratos, prato principal e sobremesa. O prato deles era peixe, um vinagrete de maçã e uma farofa. Como que deixaram o peixe na mão de uma pessoa só para tirar as espinhas, filetar, porcionar e cozinhar o peixe? E eles eram a equipe de 7. Então, É, né? fica aí. Também, né, quando a Helena Rizzo fala, foi uma decisão difícil de elogiar os dois, não. Foi peixe cru, tem que elogiar o quê, Helena? Sim, e aí eu fiquei assim, por que não colocou em duas panelas, sabe? Ou porcionou certinho o tamanho do peixe? Porque naquela hora que a Daniela estava medindo o tamanho dos bolos, era o que eles deviam ter feito com o peixe. E aí eles não fizeram porque eles deixaram isso na mão de uma pessoa só para fazer tudo. E aí ficou uma pessoa para fazer um vinagrete de maçã, que é uma coisa super simples, ainda mais para 24, e a farofa também uma pessoa conseguia. Então, assim, e eles eram uma equipe de 7. É isso que eu fiquei mais indignado, porque eles são bons, porque os integrantes dessa equipe, né, que foi a Nayara, Vitória, Leonela, Daniela e Glória, elas já se deram bem em provas em equipe, e elas sabem trabalhar em equipe, assim, a Daniela tem um pouco ali por causa, deu uma tretinha ali com a Tereza no final, na hora de empatar, mas, no geral, elas são umas pessoas que trabalham bem em grupo, e ninguém parou e pensou assim, por que não tem duas pessoas fazendo esse peixe, já que ele é o principal? Acho que eles talvez perderam tempo no fazendo barco, ou na sobremesa foram também fazer coisa a mais, mas o que leva o prato principal o nome é porque você tem que focar principalmente nele, né? E aí eu fiquei meio frustrado com isso, porque eu sei que elas são melhores do que elas mostraram nessa equipe. A questão do peixe eu concordo com você, disso, de cadê as outras pessoas? E principalmente eu boto um pouco, a maior parte da culpa, né, a gente tem que botar na capitã, né, porque a capitã que tem que direcionar esse povo. Tanto que foi como eu falei da questão da Tainã com o Felipe M, naquela liderança que a Tainã assumiu, ganhou até destaque aqui no podcast por causa disso. Faltou alguém também, né, da equipe pegar as rédeas, dizer assim, ah não, vamos começar a focar realmente nesse peixe aqui, ver se tá, porque perguntavam porque se não me engano foi a Leonela que perguntou pro Rodrigo na hora que tava empratando, você viu que o peixe tava bom? Viu se o peixe tava bom? E o Rodrigo, tá bom, né, então não tava, né, tão bom assim, né, tava cru. E eu acho que isso foi fundamental pra derrota, porque potencialmente, vamos supor que se metade dos pratos que votaram contra, né, votaram azul, foi porque tava o peixe cru do amarelo, a vitória teria sido ainda mais acirrada, ou talvez empatado, ou talvez tivesse dado outro resultado. Porque peixe cru realmente não tem como. E quando a câmera vai para um convidado que ele fala aquele comentário que eu até botei aqui entre aspas, que ele botou que meu peixe veio cru, mas eu não pedi sushi. Gente, isso pra mim foi o melhor comentário da noite. E foi muito bem pensado, muito bem bolado. Eu acho que já decretou a vitória da equipe azul, quando ele fez esse comentário do peixe. E até o próprio Jacan vir também. Talvez se não tivesse vindo para os jurados nenhum peixe cru, isso
não teria interferido tanto, né? Mas que até quando veio com o jurado, a crítica foi até mais pesada, né? Porque o Jacan comeu um peixe cru. Então eu acho que faltou isso, eu acho que é a justiça que tem que ser feita. Porque se você entrega um prato cru, por mais que, digamos, que não foi o caso, né? Que a equipe azul tivesse entregado pratos completamente fracos, mas saborosos, mas tava nada cru, né? Ele parte da premissa disso, né? Um programa culinário. Um entregou o prato não estava cru, o outro entregou os pratos, que se não tivessem bom, mas estavam todo mundo, tudo bem cozido, tudo bem no ponto certo, eles têm que vencer, né? É justo esse resultado acontecer, por mais que eu tivesse pessoas que eu gosto mais da equipe amarela, né? Mas de justiça em reality show gastronômico tem que ser assim mesmo. Não cozinhou bem, infelizmente, é eliminação. Eu não achei o Guilherme assim um grande líder também. Eu acho que, tipo assim, como eles são todos amigos, é quando igual você cozinha na sua casa e chama os amigos mesmo. Então eles já trabalharam em uma harmonia diferente, ele não precisou ficar mandando neles. Ali, tipo, tinha a Fernanda e o Felipe B, que não são do grupinho, mas são pessoas mais neutras. Então eu acho que funcionou por conta disso. Na outra equipe, a Tereza, ela não tem muita voz. E aí, tipo assim, ela foi colocada no meio da Daniela, da Glória e da Leonela, que tem muita voz. Eu achei que ela ia ficar engolida porque as meninas iam sobressair ela. Só que as meninas também estavam muito neutras nesse dia. Então ficou muito 0-0 nisso. E na outra equipe, o Guilherme foi um líder o neutro, talvez. Eu não sei muito o que pensar sobre a questão da liderança, se a questão da Tereza não ter dado muita direção para eles foi falta, mas eu também não senti que o Guilherme deu uma grande direção por conta que os pratos deles também estavam meio bagunçados, né, tipo a sobremesa. Foi uma prova que não foi marcada pelas boas lideranças, e sim por erros de execução, né? Como o peixe. E antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, toda quinta falando do MasterChef Brasil. Então aproveite para nos avaliar com 5 estrelas, principalmente no Spotify, assim como indicar o podcast para os amigos que curtam reality shows. E lembrando que essa semana tem episódio duplo do podcast, porque no sábado teremos episódio comentando a estreia e as primeiras impressões do chefe de alto nível, novo reality gastronômico da Globo. E já adianto que a Isa vai estar lá também, aí vai ser bom, porque tem eu que assisti uma Parei. temporada, a Isa que assistiu todas as temporadas, é a nossa expert em chefe de alto nível aqui, gente. Ai, E a Laura que não gente. assistiu nenhuma, ou seja, tem opinião de todo tipo de jeito, de quem nunca viu, de quem só viu e de quem viu tudo. Então se Não prepare que vai estar acredito que finalmente eu sou imperdível. expert nesse assunto. Chegou meu momento. Você vai poder gritar com a gente tal qual Gordon Ramsay grita com o povo lá. Nossa. Mas e lembrar que se preparem que semana que vem tem 3 episódios do podcast, quinta, sexta e sábado, que a gente vai comentar o MasterChef, a gente vai comentar o... Pra quem marcou a gente perguntando se a gente vai comentar o Montando a Banda da Netflix, a gente vai montar. Eu, Tô e Lauro já estamos assistindo, já temos nossos favoritos, já temos nossos odiosos, pra gente comentar o que a gente vai achar desse resultado. E vai comentar, né, gente, os episódios 2 e 3 do Drag Race Brasil. Ou seja, tem reality show pra todos os gostos e a gente que luta editando tanto episódio do podcast. Esse é meio mórbido, né, porque tem até o cara que já morreu lá como jurado, meu Deus. Ah, é um querido, o Liam tá um querido, gente, nos comentários, dando aquela tristezinha, né? Porque eu que sou uma pessoa. Né, gente, eu não tenho a idade que eu vi o One Direction ser montado, eu já era grandinho quando isso aconteceu, né? Aí dá uma dorzinha no coração de ver o que aconteceu com o menino Liam. Mas, voltando ao programa, vamos falar da prova da eliminação, que nessa prova da eliminação os participantes tiveram 1 hora para preparar um prato livre, com o fermentado escolhido pelo Guilherme, que foi o capitão vencedor. Como o Jacan teve que resolver algumas questões na França, tivemos o Leonardo Andrade como jurado convidado, que entende bastante do assunto. E a Isa, você gostou da prova? Porque provas livres dá muita margem para errar, mas tinha que ter o fermentado no meio. Eu gostei da prova, eu achei que o convidado trouxe muitas coisas diferentes, assim. É uma coisa que a gente, né, o fermentado que a gente tá acostumado aqui no Brasil é aquele pepino em conserva, aquela cebolinha, né, máximo que tem aquela cenourinha junto, assim, batatinha e tal. E, né, na verdade o mundo dos conservados é absurdo, né. Então eu achei muito legal. Eu achei que o cara, ele fala dos cons do das conservas com uma alegria, gente, que eu fiquei tão feliz, assim, eu queria experimentar todos. Vocês não acharam, assim, que ele passou uma vibe muito que a coisa era muito incrível? Eu fiquei tão curiosa pra experimentar, gente. É o famoso amo o que faz, né? Ele ama o que faz. Então, É, dá tudo assim. E um querido, e um lindo. Tá solteiro? Mentira, Eu mas achei o é frescor, maravilhoso. ele tá ali explicando as coisas como uma pessoa que entende muito, ele sabe o ano que aquelas coisas demoram para ser feitas. Dava para ver o carinho, realmente, né? Dele tá ali falando sobre aquele assunto. E se pensar que foi uma coisa de última hora,
dá pra ver que ele não, tipo, não precisou ensaiar aquilo ali por muito tempo. Ele foi lá e falou o que ele já sabe, né? Que é o O trabalho que ele dele sabe. cotidiano. É, eu achei muito legal também. Justamente, tanto que o que eu tenho pra falar da prova, não é nem da prova em si, porque assim, a prova eu achei interessante pela questão do fermentado, pela que é aquele motor, que empolgou, a prova me empolgou mais quando ele começou a falar, porque ele tava tão empolgado falando que me contagiou junto. Sabe, assim, fui contagiado pela empolgação alheia, mas é que isso mostrou que tá na hora de mais uma mudança da bancada do MasterChef, hein? Porque quando a Paola saiu e entrou a Helena, a gente teve a melhor temporada da história do MasterChef. Eu tava falando em off para o Pedro, por sinal, que foi a oitava temporada. Foi muito boa. A gente pensou que, nossa, a Paola saiu, não vai dar certo. A Helena entrou e foi uma adição maravilhosa. Então está na hora já, Band, de tirar o Fogaça e botar outro. Era o Jacan que não tava lá, mas eu tô eliminando o Fogaça, tá vendo? Eu tô tirando outro jurado. Mas eu acho que tá isso, porque ele entrega um ar fresh, entrega um ar mais pra cima, e ele é tão desenvolto em câmera e foi tão carismático que a gente vê que, como o programa tá sem apresentadora, né, não tem mais a Ana Paula Padrão, ele preencheria tranquilamente isso, porque ele estava falando de uma forma muito mais descontraída, falando tranquilo, sabendo interagir. As críticas dele foi muito bem pontuada, né? Ele falou muito bem, ele explicou do prato, foi tudo assim. Muito. Eu acho que é um dos jurados convidados que melhor conseguiu transparecer avaliações do MasterChef, porque ficou muito bem avaliado, assim, o jeito que ele falava, né, que ele expressava a formação do prato, a criação e tudo. Então, para mim, ele foi um ponto muito positivo nesse episódio. Eu só não vou dar o destaque do episódio pra ele, porque eu vou dar pra outra pessoa o destaque, mas seria um destaque do episódio pra ele. Mas eu acho que ele acrescentou e muito, não só na prova pelo que ele entende, mas na hora de avaliação também. Porque às vezes pode ter jurado que vai lá comentar e dá uns comentários tipo aqueles Ctrl-C, Ctrl-V, né? Que é comentário padrão. Seu prato, bom, legal, não sei o quê. Ele não, ele sabia o que tava falando, ele sabia o que tava criticando, ele sabia o que tava exaltando ou não. Então, pra mim, ele foi o ponto alto dessa prova de eliminação. Ele deu um baile no Fogaça, na minha opinião, porque o Fogaça tava com aquela coisa tipo assim, será que você se redimiu da prova passada? E dava uma olhadinha assim pro participante. Ai, será que você é o melhor e mostra quem é você na cozinha? Sabe, uma coisa muito genérica, assim, que ele sempre faz. E aí o outro jurado não, ele ia lá, ele experimentava, ele falava, nossa, isso é muito bom, e explicava o porquê. E eu gosto muito mais desse tipo de abordagem do que ficar só tentando jogar umas frases de efeito de mistério, porque no segundo seguinte você já vai ter que dizer, ah, não, seu prato tá harmonioso, seu prato tá gostoso, seu prato tá ruim. E na hora do resultado, nós tivemos a Glória mais uma vez batendo na trave, ficando com alto desempenho, e o Rodrigo como vencedor da prova, conquistando seu primeiro PIN, mostrando as ironias do reality show, né? O Peixe Cru jogou essa equipe toda na prova da eliminação, mas a pessoa que estava com peixe conseguiu cozinhar bem na prova da eliminação e ficou, gente. Tá vendo? Você pode ter um deslize no MasterChef, mas é melhor deslizar na prova classificatória do que na prova eliminatória, né? Isso não é mesmo? Já na eliminação, ele teve a Leonela e a Nayara no baixo desempenho com a vitória de eliminada. E aí, Pedro, o que você achou dos resultados? Tanto da vitória do Rodrigo, como a da eliminação da nossa menina risonha, Vitória, que ri, que sonha? Ah, eu achei, assim, um grande desastre. Mas, tipo assim, não é que eu não goste do Rodrigo, eu acho ele muito bom. Só que eu fiquei confuso porque eles elogiaram muito mais o da Glória. Tipo, ah, o dele tava gostoso, era uma carne ali bem gostosa, ele soube incrementar bem o fermentado dele, que era bem salgado, então ele soube dosar. Só que, tipo, a Glória foi tipo assim, nossa, você tem que abrir um curso de culinária chinesa, tá muito harmonioso, tem picante, tem o ácido, tem tudo, sabe? Eles elogiaram pra caramba o prato dela. Só que como eu já sou muito acostumado com o reality e no MasterChef também, eu já sabia que ele ia ganhar a prova. Porque eu tava vendo o pessoal do mezanino ajudando ele, na hora que ele foi avaliado, ele foi super aplaudido, e tipo assim, eu acho que ele deve ser um querido por trás das câmeras, né? Porque ele é o único que parece que todo mundo gosta de verdade, todo mundo apoia, fala, nossa, tá bonito seu prato, tá muito legal. Então, tipo assim, ele ter ganhado é bom porque nesse ponto da competição, já que você não tem o fim, você tem que sair, né? Porque tem que ir ficando as pessoas que já tiveram um destaque até que bom. Só que eu achei que a Glória ia ganhar, porque ele, no julgamento, eu achei que eles foram mais incisivos nas qualidades do prato dela. E já na eliminação da Vitória, fiquei transtornado, porque quando ele falou que a receita dela era polêmica, eu achei que ela estaria ali entre os medianos, sabe? Ela, Daniela, quem mais foram os medianos? A Tereza. Então eu achei que ela estaria nos medianos e as piores teria sido a Leonela e a Nayara. Porque eles deram umas criticadas ali a mais nos pratos delas e o da Vitória para mim ficou faltando isso. Enquanto no da Glória eles elogiaram muito, nesse da Vitória eu achei que eles criticaram um pouco para ela ser eliminada. Tanto que eu achei que a Leonela
ia ser a eliminada por conta que eles falaram, esse pão de iogurte não combina com o seu prato, você faz melhor que isso. E aí a Vitória saiu e eu achei que o prato dela não que era mais elaborado do que o da Leonela, mas eu achei que eles criticaram mais o da Leonela do que o dela. Eu concordo com o Pedro, eu achei que a Glória iria ganhar mesmo, mas eu gostei também que o Rodrigo ganhou. Eu achei que a estratégia que ele usou de fazer, né, a hora que ele estava no confessionário, né, que ele falou assim, de ele não conhece muito sobre isso, né, então ele ia no básico, mas que ia ser bem feito. Eu acho que essa é a estratégia de ouro para a prova de eliminação, sabe? Principalmente uma que tem elementos tão difíceis assim, né, e que ele não tinha familiaridade, né? Então, eu achei legal, sim. É, sobre a eliminação, assim, acho que o que o Pedro falou faz bastante sentido mesmo. Mas eu não ia ter gostado, acho que ninguém ia ter saído. É, sinceramente, eu não gostei da equipe que foi pra eliminação, sabe? Então, fiquei triste da Vitória ter saído. Mas tudo bem, também a gente consegue compreender, né? Eu penso que talvez tenha gerado. Vou medir bem minhas palavras, porque eu não quero dar a entender de que a Leonela não mereceu ficar, não é isso. Mas assim, pelo ponto de vista de participantes, eu acho que a Leonela é um personagem mais forte para continuar dentro do reality, entendeu? Aham. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que pode ter tido esse olhar também pela eliminação da Vitória, sabe? De ela ser toda simpática, com toda certeza, ela cozinha super bem, mas ela é uma pessoa mais quieta, né? A Leonela é língua de chicote, então assim, e traz coisas muito pertinentes dentro de confessionários, né? Para o programa em si, assim. Então, eu acho que a permanência dela, com certeza, pelo lado da cozinha, mas também agrega por ela ser uma boa personagem do show. Aí eu E concordo com querendo ou não, vocês. a Vitória acaba tendo o mesmo enredo que o Guilherme, né? E eles não vão manter duas pessoas que têm basicamente o mesmo enredo de ser a pessoa nova, que cozinha super e tem um talento nato para cozinha. Porque dá para ver que ela cozinha há pouco tempo, mas que ela tem um talento gigantesco. Tanto que, quando eu faço as minhas planilhas lá do Twitter, ela ficou os 5 primeiros episódios sem ir para a prova de eliminação, porque ela ia super bem nas provas individuais e nas provas em equipe. Então ela era uma personagem que podia ter pego esse enredo de ser a jovem talentosa da temporada, mas de novo eles usam num garoto aleatório X, que eu nem acho que estaria merecendo esse tanto de destaque, mas eu irei me segurar aqui para não demonstrar tanto ranço também, né? E favoritismo. Mas, tipo assim, a Vitória é uma personagem que eu acho que ela era forte sim. Não tanto quanto a Leonela, porque a Leonela é a principal comentarista da temporada, mas para mim, Uhum. ver as duas aqui chorando na eliminação foi de partir o coração, porque elas são muito a duplinha que eu tava amando ver, realmente, sabe? Tipo, a mãe e a filha competindo juntas e iriam super longe. Eu já imaginava que a Vitória ia acabar saindo antes da Leonela, né? Pela questão de, tipo, tempo de cozinha, tempo de experiência, lidar com o programa também como um reality show. E a Leonela, ela tem o enredo ali próprio, ela tipo, não tem uma treta direta com ninguém, mas dá pra ver que, tipo, se a Daniela saísse, ela seria o novo alvo, porque ela é mais incisiva. Então eu acho que eles pensaram nisso também. É que antes de tudo, como a gente sempre fala, é um reality show, né? Eu entendo como a Isa também falou, porque quando tem empates e assim, eu tenho que ver o critério dos empates, se é PIN, se é nada. Porque no MasterChef, né, quando foi julgar, as duas tiveram críticas, mas tem que ver assim, elas são como cozinheiros o que elas entregam pra gente. Mas em como personagens, entre aspas, o que elas entregam também pra gente, a Leonela, sem sombra de dúvidas, entrega bem mais dentro e fora do reality, né? Porque, gente, se a Daniela tivesse saído, hoje não teria episódio do podcast, porque eu estaria queimando o pneu e rezando pra pneu na frente da banda agora. Né, só que eu estaria revoltado com a doutora Leonela comentarista, que estará aqui no podcast em alguma semana. Mas ela já aceitou participar, a gente não sabe qual semana ela vai vir, mas ela vai vir, né? A gente vai querer aqui. Nós queremos que a doutora Leonela comentarista comente com a gente também. Do resultado, o Rodrigo apareceu agora para a competição. E é interessante porque no MasterChef 10, por exemplo, a gente viu que a Luma chegou depois da repescagem, a Luma não tinha nenhum pin, e do nada tava com 3 pin na reta final. Né? Então tudo pode acontecer nisso, mas o Rodrigo apareceu agora e, gente, quando eu acho que essa era a melhor semana para dar vitória pra Glória, porque o Jacan não tava. Dava logo um pin dá mais um pin pra Glória, porque não vai ter o Jacan falando é Masterchef oriental, é Masterchef chinês, japonês, é Masterchef Taiwan, digo, não, é Masterchef Brasil, mas você também é jurado, né, Jacan? Então era a melhor vitória pra dar pra Glória agora.
E de resultado, a Vitória deu uma apagadinha, não foi esses dias, mas eu acho que nessas semanas, acho que a edição apagou um pouco a Vitória. Concordo quando o Pedro falou que ela e o Guilherme têm um pouco do mesmo enredo, e eu acho de atrativo, pra mim, a Vitória era melhor que o Guilherme. Né, a forma de atrativo, de desempenho e tudo, ela não tinha 10% da participação que tinha. E o curioso é porque é mais um filho do Jacan sendo eliminado por causa de vinagre, gente. Porque o João Vitor, ano passado, saiu por causa disso também. Ou seja, seria vinagre a criptonita da família Jacan no MasterChef? Meu Fica Deus. aí, né? Fica aí a Fica aí questão. o questionamento. Eu não sei se vocês perceberam que esse episódio, a questão dos confessionários, que basicamente o Guilherme dominou. Eu sei que vocês falam da quantidade que cada um fala depois, mas, tipo assim, eu senti falta das personagens principais dessa temporada, que é a Sofia e a Daniela. Eu achei que elas tiveram pouquíssimos confessionários, e a Leonela também. Tipo, a Leonela falou mais, porque não, acho que a produção adora ela, mas o Guilherme tava na tela o tempo todo. E aí eu fiquei, gente, eu tô ficando doido ou a cada confessionário que tem, a cada dois, um é dele? E aí eu fico muito incomodado com isso, que eles não souberam dosar o pessoal do mezanino. Tipo assim, acho que enquanto eles diminuíram a Tainã, o Felipe M e a Sofia, que já são os mais odiados, assim, eles colocaram o Guilherme num destaque gigantesco. Ele foi o capitão, ele foi o que teve o VT na metade do episódio, e ele foi o que provavelmente teve mais confessionários. Então, eu fiquei um pouco saturado. Eu acho que o programa aproveitou o momento certo que o Guilherme estava em alta para fazer tudo sobre ele. E aproveitar que o Pedro falou dos confessionários, vamos falar deles agora, trazer os dados, porque, né, quem falou mais, quem falou menos, quem foi top 5 da semana, que é o Chapolin Gremista, fazendo o levantamento lá no Twitter. E vamos lá, o top 5 dessa semana foi que Guilherme e Leonela ficaram em primeiro lugar com 21 confessionários, depois teve Rodrigo com 19, Tereza com 18 e Daniela com 16. Essa é a primeira semana, se eu não me engano, que o eliminado da semana não figura no top 5. Ele faz algumas semanas já dizendo que o eliminado não ficou nem no top 3. Mas, se eu não me engano, a Vitória teve 15 confessionários, ficando então com o sexto lugar da semana. Aí, juntando os outros episódios até agora, né, incluindo a repescagem, que a gente não trouxe semana passada os dados, porque teve muita coisa pra gente falar, nós temos a Leonela com 126, Felipe M com 106, Daniela com 103, Tainã com 91, Ricardo com 90, Sofia com 87, Vitória com 85, Felipe B 84, Glória 72, Guilherme 71, lembrando que 21 foi só essa semana, Rodrigo 66, Lucas 65, Tereza 64, Salomar 52, André e Nayara empatados com 54, Flávio 48 e Fernanda, que ainda está na competição, com 41. E mesmo se ela tiver 21 confessionários semana que vem, que foi o mesmo que Guilherme e Leonela tiveram, ela ainda vai ficar atrás de participantes que já foram eliminados. Vai ficar aí esses dados interessantes aí que o Chapolin faz o apurado, né? Pra gente ver em quem a edição tá focando muito ou não. E isso não quer dizer tantas coisas, porque como ano passado a gente sempre falava, o Zé Roberto não era uma pessoa que tinha muitos confessionários, ele é o vencedor, né? O atual vencedor do MasterChef, né? Então vamos ver, mas não tem como não ter, gente. Pelo menos um dos top 3 indo muito longe, porque a gente já tá, né, na reta final quase do MasterChef chegando. Então, se uma pessoa tá aparecendo muito, pode ser que ela vá longe mesmo. Vamos falar de destaque do episódio? Toda semana nós traremos destaque do episódio com base em critérios únicos e exclusivos de cada um de nós e justificaremos aqui para cada um de vocês. Vamos lá, Pedro. Para você, quem foi destaque desse episódio e por quê? Então, eu queria falar sobre a temporada em si. Tipo, não desse episódio. Porque se fosse pelo episódio, provavelmente seria o Guilherme e o Rodrigo, mas eu não gosto deles, então não quero falar. O critério é seu. Se quiser trazer por critérios. A gente já teve gente trazendo critério aqui porque é bonito e o plot twist não foi nem eu nem a Isa. Mas já tiveram trazendo por beleza aqui e valeu. Então, eu vou dizer o meu top 3 da temporada, que é a Leonela, a Glória e o Felipe B. Que é uma pessoa que a gente também não falou muito nesse episódio, só que eu acho que ele se destacou mais no início da competição do que ele tá agora. Só que, tipo, quando eu penso assim no que eu gostaria de cozinhar e comer e ver eles nas redes sociais e vendo eles no programa, para mim a Leonela e a Glória são as grandes finalistas dessa edição. Porque, tipo, a Glória tem uma questão de tem que fazer uma comida caseira e uma questão de personalidade que eu acho que é muito boa para uma campeã. E a Leonela, para mim, ela também tem um arquétipo de campeã porque ela é muito forte como pessoa, como cozinheira, né? Ela é uma mulher preta e nordestina e dá para ver que ela traz isso na comida dela, nas raízes dela, né, nas experiências dela, e que ela não vai ficar para trás. E agora tem essa mesma questão, tipo, ela é de outro país, ela tem uma cultura muito forte. E o Felipe B, eu vou trazer também porque é bonito. Mentira.
mas porque eu acho que ele também tem uma questão de técnica e de cozinha muito calma. Ele me lembra muito o Rodrigo que ganhou a sexta temporada, que ele tem uma cozinha, tipo assim, mais séria e que toda vez que ele faz alguma coisa individual, é um dos pratos assim, que sempre me dá água na boca. Então, para mim, eles três são os destaques, além da Daniela também, né? Mas a Daniela não vou colocar como destaque, Mas você porque tem que se eu achei. comprometer. Você tem que se comprometer, que não vai caber 6 participantes na foto. Tem que dizer o nome aí desses 3 que você citou, quem você acha que é destaque desse episódio, pra vir aqui com a fotinha com a minha escolha da Isa. Ah, então do episódio, já que eu não quero falar os que realmente foram, eu vou colocar a Glória, porque eu achei que na prova de eliminação ela foi muito bem. E porque eu acho que ela é uma das grandes chances de ganhar agora que já conta viajando. E pra você, Isa, quem foi destaque desse episódio e por quê? Eu vou pôr a Leonela, pela narrativa do episódio, né? Então, assim, teve toda aquela coisa dela ser a última escolhida, trocar de time, e ter, né, não ido muito bem na prova de eliminação. E porque eu quero dar uma hypada nela, porque eu quero que ela fique segura pro próximo episódio. Aí, doutora Leonela, em Sim. mais uma foto aqui Ela da gente. trocando de equipe foi uma das melhores coisas do episódio também. Ela um beijo, tô indo pra outra equipe. E de boa, você viu? Entretenimento, né, gente? Não basta servir só na cozinha, serve também nos confessionários. O melhor tweet da Leonela é sempre o próximo. Porque ela tá maravilhosa no Twitter, gente. Ela dá gosto de acompanhar. Vão seguir a doutora Leonela lá no Twitter. Eu falo doutora Leonela, gente, é porque a danadinha é advogada, né? Se eu não me engano, é formada em Direito. Se não for, Leonela, me desculpa, mas eu vi alguém lá na Wikipedia, né? Minha fonte seguríssima do Brasil, a Wikipedia, né? Mas ela é maravilhosa. E o meu destaque vai ser o Guilherme, né? Porque ele pode não estar nos meus tops de torcida, mas eu acho que a edição aproveitou bastante que ele foi bem, como eu falei agora há pouco, e trouxe um destaque maior para ele, porque o investimento no Guilherme, né, dos jurados não é de agora, né? Aí então a edição usou ele do começo ao fim com os confessionários e ele conseguiu aparecer um pouco mais. E sabe o que eu percebi? Que o Guilherme tem potencial para ser ácido. Tem potencial para ser debochado e tem potencial, olha isso que vocês vão ouvir, para ter sido vilanizado nessa temporada. Porque o tom que ele usa, tanto que ele usou pra Tereza, né? Beijo na prova de eliminação, a gente que assiste o RuPaul ouviria Gary, aquele botão do shade, do shade acontecendo, né? Porque foi completamente isso. E também o confessionário dele pra Daniela, vocês viram, né? Que ele deu uma criticada, depois veio quase uma mansada, né? Pra ela. Mas eu acho que o tom que ele usou. E isso não é eu tô usando como crítica, não. Eu tô usando como ponto positivo, porque ele tava um pouco apagado na temporada. Né? Não tinha muito, ele não sabe muito um pouco da personalidade do Guilherme. E esse episódio serviu e mostrou o potencial que ele tem. Gente, pessoas de 19 anos, pessoas novas, jovens, a gente no local de fala, com os 30 a mais, tem local de fala, porque são pessoas que é fácil, que são pessoas de opiniões fortes, são pessoas que acham que são bons em tudo e a vida às vezes dá um tropeço para as pessoas. E eu tô como falei, isso não é como crítica, é como ótimos materiais para edição que eles podem render. Então acho que o Guilherme mostrou esse potencial da edição dele até para ser um vilãozinho, porque gente, pessoas que não tem cara de vilão, virando vilão para mim são os melhores enredos de reality show. Eu achei que ele era um integrante extra do triozinho, né? Que era o Felipe, a Tainá e a Sofia. Mas ele mostrou que ele é um integrante fixo, sim. Que ele não é só uma pessoa que entrou ali agora de última hora. Ele é tão maléfico quanto ele. Fica aí a dica. E nem dá pra quê? Porque o Guilherme, se eu não me engano, tirou as marcações dele das estações. Não tem como é marcar o Guilherme quando for destaque agora. Eu vou te marcar só na parte escrita, né? Porque ele não tá deixando mais marcar ninguém em foto. Nem nada mais tá aí, porque tá vendo como o podcast, a gente é um podcast democrático, que a gente traz destaque quando a gente acha que tem que ser destaque. Né? Então, parabéns, Leonela, Glória e Guilherme, pelos destaques desse episódio. Aparecerão na nossa fotinho na sexta-feira. Então é isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado, viu, Pedro, pela sua participação. Vai voltar mais vezes, porque eu já fiz convite para participar do episódio do Drag Race, né? Porque quem é viciado em reality show aparece aqui mais vezes em quase tudo, né? Aqui, assina um contrato uma vez, é dívida de jogo. Ele voltar sim, é claro que irei voltar e irei falar de histórico, porque é o que eu me apego. Se a pessoa tá indo bem na competição, ela já tem uma torcida. Vão seguir todo mundo nas redes sociais, a rede do Pedro também tá lá, tanto o Instagram como o Twitter. O Twitter é onde ele posta o desempenho de todo mundo. Vocês vão se surpreender com as colocações de algum com base em desempenho, né? Pessoas que vocês julgam que talvez sejam fracas, não são tão fracas assim. Só porque não tem tanto pin, não quer dizer que a pessoa não é forte. E só porque tem pin, não quer dizer que a pessoa é forte, né? Tem os extremos também aí, e a consistência no reality show, e os altos desempenhos e tudo, né? Tem isso também. Então é isso, muito obrigado a quem nos ouviu.
A gente tá de volta no sábado falando de chefe de alto nível e semana que vem para falar mais de MasterChef, esperando, né, que tenha umas tretinhas e que a gente voltou ao normal falar só da culinária, porque as polêmicas, ainda bem, que são as polêmicas que estavam indo para uns caminhos complicados, deram uma apaziguada. Então, essa semana que vem e tchau! Tchau! Tchau.